No vídeo de hoje, eu vou te passar um plano completo que pode fazer você lotar a sua agenda, mesmo que você esteja começando do zero. Mas fica comigo até o final, porque cada segundo nesse vídeo importa. E no final, eu tenho duas surpresas que vai acelerar ainda mais o seu processo para você conseguir atingir esse objetivo. Mas antes da gente começar, eu preciso alinhar aqui com você o do porquê você quer esse objetivo. Por que você quer lotar a sua agenda? Qual que é a sua missão de vida na psicologia? Apenas ganhar dinheiro? Trazer a saúde mental para as pessoas? Aumentar o nível de consciência delas acerca da saúde mental? Porque isso precisa ser definido com antecedência. Por quê? Porque tem vários problemas que podem acontecer com esse objetivo. O primeiro deles é que você pode lotar a sua agenda e você não ter tempo mais para fazer nada. A sua agenda estando lotada, você vai viver só pro trabalho. Às vezes você pode ganhar muito bem e outras vezes não. Também tem esses pontos. Eu já conheci, por exemplo, algumas psicólogas que já estão com a agenda lotada, os pacientes não pagam o quanto que ela deveria se receber, né, pelo CRP, e ela não tem tempo para nada, nem para contratar alguém, nem para resolver praticamente nenhum problema, porque ela só fica fazendo os atendimentos. Isso é um problema para você? Pode ser, entendeu? O que você quer? Você quer realmente lotar a sua agenda, mas agora com os pacientes pagando os R$200 do CRP e você ganhar muito dinheiro? Também pode ser um objetivo. Ou outro objetivo, às vezes você trabalha menos, mas tem pacientes qualificados que pagam uma quantia legal e você consegue ter uma vida a mais para fazer outras coisas e assim por diante. Ou às vezes esses planos também podem se juntar. Às vezes você quer lotar a sua agenda para você conseguir experiência agora e depois você vai lotar a sua agenda com pacientes pagando melhor para você ganhar muito dinheiro e depois você conseguir muito dinheiro e estruturar uma clínica, às vezes, trazer mais psicólogos para trabalhar com você descansar, você trabalhar menos e você ir delegando e fazendo uma quantia de dinheiro escalável, né? Isso também pode ser seu objetivo. Mas o ponto aqui é que a gente tem que discutir essas coisas, porque senão fica uma coisa muito aberta e é aquele negócio, né? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Não importa que caminho tomar. Então a gente precisa definir muito bem essa meta, tá bom? Bom, agora que você viu que traçar um objetivo é importante, vem o segundo ponto, que é você transformar isso em uma meta. Eu não vou me estender aqui nesse vídeo para falar sobre, porque eu vou lançar uma live falando sobre as metas SMART, como você começar o seu ano com as metas super atingíveis, como você fazer ou criar uma meta realmente que ela pode ser atingível e assim por diante, o melhor modelo para você fazer metas, né? Então é só esperar algumas semaninhas, ou até mesmo nessa semana, não sei quando esse vídeo vai ser publicado, que ela já vai estar disponível, você vai conseguir ver ela, tá? Mas perfeito, agora que você entendeu os objetivos e as metas, e vai entender as metas, né? Eu quero mostrar para você um overview do mercado da psicologia e analisar as opções que você tem para você captar os seus pacientes, né? Bom, a gente pode começar com a minha preferida, que eu acho que é a melhor maneira para você captar pacientes, que é o tráfego pago. Só que tem um ponto. Apesar de eu achar que ela é uma das melhores maneiras para você captar pacientes, não só porque você consegue saber todas as métricas, indicadores claros do que não tá funcionando para você conseguir otimizar, você consegue mostrar apenas para o seu público-alvo, você consegue definir muito bem o pixel, o algoritmo, ele vai entender melhor como é que funciona o seu público a longo prazo, então você vai tendo resultados melhores a longo prazo. Você consegue resultados no curto prazo, então uma das maneiras mais rápidas para você conseguir pacientes. Você consegue qualificar, fazer o funil de vendas, tudo dentro do tráfego pago, principalmente quando a gente fala de Meta Ads, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só que apesar dessa ser a melhor maneira, na minha opinião, para você captar pacientes, de todas, ela é inviável para quem tá começando. Você vai precisar investir ali R$1.000, R$2.000, R$3.000 todos os meses para você começar a captar pacientes. Só que assim, esses 2, 3 primeiros meses tem uma alta chance de você não conseguir pacientes suficientes para você conseguir pagar isso, entendeu? Então é muito importante a gente pensar em estratégias que são mais simples, que vão fazer você rodar a caixa, para depois você criar as condições para você investir em tráfego pago, que aí você vai conseguir ter um canhão, que é o anunciar online, e você provavelmente vai levar a sua captação de pacientes para um outro nível. A régua vai subir de novo. O segundo ponto é a criação de conteúdo. A criação de conteúdo, para mim, também é uma coisa que todo psicólogo deveria fazer, não só por conta da captação de pacientes, mas também para divulgação da saúde mental para as pessoas leigas, porque hoje as pessoas leigas não fazem a menor ideia do que um psicólogo faz, e não só isso, mas muitas pessoas leigas falam que psicologia é pseudociência. Eu recebo isso nos meus vídeos, falando que psicologia é pseudociência, psicólogo é picareta, psiquiatra é picareta, só quer saber de dinheiro, que não resolve o problema. Eu recebo várias críticas nos meus vídeos, e eu nem falo para o público final, falo para psicólogos, né? De pessoas trazendo essas queixas, essas reclamações. Isso só acontece porque as pessoas não sabem o que o psicólogo faz, porque não tem tantos psicólogos assim produzindo conteúdo para públicos diferentes. Então, na minha visão, todo psicólogo deveria nichar, deveria encontrar um público e produzir conteúdo para ele, porque assim todo o mercado da psicologia ganha, tanto você quanto aos outros psicólogos. Só que aí tem um outro ponto. Quando a gente olha pro nível de consciência, esse é o único caminho, produção de conteúdo. Mas para captação de pacientes, ele tem alguns pontos, né? Ele é muito bom, ele consegue também
também, assim, te trazer paciente pra caramba. Ele é uma forma muito boa pra você captar, só que ela demora muito e ela dá muito trabalho. Então, assim, é um trabalho infinito, você precisa postar todo dia ou sempre, assim, com uma certa frequência, né? Dá trabalho pra você criar roteiro, gravar, editar, fazer tudo isso, programar o post, pensar em ideia e tal. Dá um certo trabalho. E pra questão de resultados, ele demora. Em média, você vai demorar ali alguns meses, se não anos, pra você conseguir os primeiros resultados na produção de conteúdo. Claro que você pode ser o sortudo da vez, ter o carisma do tamanho de Saturno, e ter a sorte do tamanho de Netuno, publicar o primeiro vídeo, ou em algumas semanas você já conseguir estourar na criação de conteúdo. Ou você pode ser o azarado da vez e ficar muitos e muitos anos produzindo conteúdo e não conseguir nada. Essas duas possibilidades são muito possíveis, entendeu? E aí chega um outro ponto também sobre a criação de conteúdo. Na minha visão, ela tem muitas armadilhas, então tem várias coisas que você pode fazer na produção de conteúdo, que esses influenciadores falam pra você fazer, que pode te confundir. Não que eles estão falando é mentira. Isso é verdade. Só que às vezes você tem um entendimento errado daquilo, entendeu? Aquilo te complica e faz você ficar andando em círculo. Um exemplo disso é o seguinte: imagina essa frase que as pessoas falam que você tem que produzir conteúdo todos os dias. É o que muita gente faz. Muita gente entende que você precisa produzir todo dia. Aí a pessoa abre o Canva e abre uma outra aba com todos os feriados nacionais e ela cria um post pra cada feriado nacional, cria 365 posts ali e depois programa e acredita que assim ela vai conseguir pacientes. Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum mesmo, isso acontecer. E essa é uma das armadilhas, entendeu? Você pode acabar fazendo isso e no final das contas você não vai conseguir nada. Você só vai atrapalhar o seu perfil, você não vai conseguir resultado algum fazendo isso. Outra armadilha, aqueles feeds bonitinhos. Tem um feed que é xadrezinho, que é um post, um vídeo, que tem cores diferentes. Cara, isso é inútil. Você gasta muito tempo fazendo esse tipo de coisa e no final das contas você não consegue nada. A produção de conteúdo, ela tem várias desses credos, várias dessas crenças que as pessoas colocam que no final das contas não servem de nada. E se você seguir elas, só vai ter um trabalho a mais que não vai te levar a lugar nenhum e você tá enxugando gelo, basicamente. Você vai estar só se atrapalhando. Vamos lá, ponto 3 aqui. Você pode depender do boca a boca. Só que aqui entra um ponto. Se você depende do boca a boca, você basicamente vai morrer de fome, entendeu? Porque assim, boca a boca não é maneira de captação de pacientes. Boca a boca é uma consequência de você fazer uma boa captação de pacientes. E aqui eu quero que você venha para essa tela aqui. Eu vou fazer uns desenhos para você, para te mostrar como é que isso funciona. Quero que você imagine que o funil de vendas da psicologia, não só da psicologia, mas de todas as áreas, ele funciona assim. A gente vai ter 5 partes. A primeira delas é a descoberta. É quando as pessoas, elas descobrem você. Então, pessoas que não te conhecem, seu vídeo, seu post, etc, aparece para essa pessoa. Pode ser em anúncio também, né? Basicamente aqui a gente vai olhar para impressões. Muitas pessoas se iludem com isso daqui. Porque ela fala assim, caramba, meu post chegou para 1 milhão de pessoas. 40, 50, 100 mil pessoas. Caramba, estourei. Não, você não estourou. Por quê? Porque descoberta não significa nada, entendeu? É a primeira etapa do funil. Só ela, solta, não serve de nada. Aí a gente vai para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é a atração. O seu post, o seu vídeo, o seu material publicitário precisa chamar a atenção do seu público. Se ele não chama a atenção do seu público ignora. Eu vou te dar um exemplo de um conceito que a gente tem no marketing que a gente chama de cegueira de anúncios. O que isso significa? Significa que a gente criou um hardware no nosso cérebro, uma área do nosso cérebro que serve pra fazer você ignorar anúncio. Então faz o seguinte, sabe quando você tá abrindo ali, mexendo ali no Instagram e aparece um anúncio pra você? A primeira coisa que você faz é pula, passa, você faz de tudo pra você não ver aquele anúncio. Só que tem um problema nisso, tem uma questão ali, uma questão curiosa. Você faz parte de um público-alvo. Os anúncios que estão aparecendo pra você, teoricamente, são coisas que você teria interesse. E você nem vê essas coisas. Por quê? Porque aquilo não te chamou a atenção. E a prova disso é o seguinte, fala pra mim, você mexeu no Instagram hoje, mexeu no TikTok, alguma rede social. Eu tenho certeza que você não lembra de 3 anúncios que você viu. 3, só 3. Você não lembra de 3 anúncios que você viu. A maioria não lembra nem de um anúncio que viu. Por quê? Porque você tem essa cegueira de anúncios. Então é muito importante não só você aparecer pras pessoas, mas você atrair elas, você chamar a atenção delas. E aqui em anúncio a gente vai olhar para os cliques. Então quanto mais cliques esse anúncio tiver, mais atração nós vamos ter. Depois a gente vai ter a consideração. A consideração é a etapa no processo onde o seu paciente, seu potencial paciente, ele vai fazer a busca própria dele. Então ele não vai mais ser induzido pelo seu funil. Basicamente, como é que ele funciona? Ele vai olhar o seu Instagram, ele vai olhar seu Reclame Aqui, seu site, ele vai olhar todas as outras coisas por conta própria dele. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode influenciar ele a olhar exatamente o seu Instagram, o que é que você olha? Não, mas você pode organizar a casa. Então, tem um site bom que explique bem as coisas, que seja feito para receber essas pessoas de maneira estratégica. O perfil no Instagram, no TikTok, a mesma coisa. Organize eles para eles receberem esse público de uma forma estratégica. E aí você vai conseguir avançar no funil. Lembrando que essa parte que a pessoa também pode chamar no WhatsApp, tá? Pra tirar dúvida. E quinto ponto, a ação. Quando a pessoa já tá pronta pra comprar. A pessoa já tá pronta pra se tornar seu potencial paciente. Só que ela precisa de um empurrãozinho. Então, por exemplo, em outras áreas, a gente pode usar cupons de desconto, a gente pode usar escassez. Na psicologia também você pode usar escassez. No caso, se você tiver com poucas vagas na sua agenda, você pode usar isso. Então, você dá esse empurrãozinho pra pessoa fechar. Porque senão a pessoa, ela fica adiando. Fala, mês que vem eu faço. Aí chega mês que vem, não, mês que vem eu faço. Aí chega mês que vem, não, né, mas é porque eu gastei muito. Ah, é aniversário de fulano, não botei dinheiro. A pessoa fica empurrando com a barriga, entendeu? E por último, a gente vai ter a apologia.
apologia. Por que eu tô falando isso? Porque a apologia, ela é o seu boca a boca. Você entende que a apologia, ela não faz parte do seu formato de captação de pacientes, ela não faz parte dos seus canais de captação de pacientes, ela é uma consequência. Você consegue apologia quando você faz um bom serviço. Agora, se você depende do boca a boca para você captar pacientes, basta um cliente, um paciente estourar a corrente, né, parar de te indicar, você quebra. Entendeu? Você para de ter outras indicações e você não tem mais clientes novos, entendeu? É muito frágil. Você precisa ter um canal de vendas, usar o boca a boca como seu aliado e não como um canal de vendas de fato. Vamos voltar aqui. Nosso quarto ponto aqui são essas plataformas de R$30 que você pode ir, né? Bom, assim, na minha visão, ela pode até ser boa ali na questão do início, etc. Mas ela é muito problemática por quê? Primeiro, porque ela vai te jogar no modelo de comoditização, então isso vai ser comparado com todos os outros psicólogos e ninguém vai ver seu diferencial. Não vendo seu diferencial, o paciente não está disposto a pagar mais caro. E isso acontece desde antes. Então, mesmo esse potencial paciente se tornando seu paciente de fato, muito dificilmente você vai conseguir aumentar o valor da sessão com ele. Por quê? Porque ele já foi convencido antes que o seu serviço ele não vale tanto assim, entendeu? Então, essas plataformas, elas vão te dar esse problema de comoditização e você não vai ter nenhuma perspectiva de crescimento com eles. Agora, se você está desesperado, quer rodar caixa rápido, talvez valha a pena. Eu vejo muitos psicólogos que conseguem resultados com eles assim, mas como eu falei, você não vai conseguir nada demais, seu preço vai ser jogado lá embaixo, você não vai conseguir reverter isso, você não tem espaço para isso e quando você pegar os pacientes, muito dificilmente você vai conseguir aumentar o valor deles, né? Vamos lá pro nosso quinto ponto, o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, na minha visão, ele é o melhor canal de vendas para quem tá começando. É a melhor opção para quem tá começando. Por quê? Porque ele é, na minha visão, ele é o início de um plano, de uma coisa que você não precisa pagar, que nem as plataformas de R$30, né? E ele consegue te dar um resultado muito rápido, com um trabalho muito pouco aqui, né? Então, basicamente, na minha visão, ele é o percussor pro início de um plano, para você começar a captar pacientes. Porque como eu falei, para pensar. Esse Google Meu Negócio, ele é muito fácil de você criar, muito fácil mesmo, você cria no mesmo dia. Esse Google Meu Negócio existe pouquíssima manutenção e basicamente você vai estar pegando pacientes qualificados da sua região se você aparecer na primeira colocação. A dificuldade é aparecer na primeira colocação. Mas lembra que eu falei que eu ia te dar um bônus no final? Então espera aí que você vai aprender a aparecer na primeira colocação, né? Mas vamos lá. Basicamente você precisa de um plano. O plano é o seguinte, a gente vai usar esses canais de vendas para te dar um passo a passo. Um plano mesmo que você precisa estar passando, etapa 1, 2 e 3, do que você precisa fazer para você ser bem sucedido ou para você lotar a sua agenda ou algo nesse sentido, né? Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é um começo com uma baixa manutenção. Então no começo você tem bastante tempo para você conseguir trabalhar. A primeira coisa que você tem que fazer é construir canais que vão te dar pouca manutenção, mas que vão te dar resultados. O primeiro deles que eu colocaria aqui é o Google Meu Negócio. A primeira coisa que você deveria fazer, tá? Google Meu Negócio. Por quê? Porque como eu falei, ele exige pouca manutenção, você faz agora e ele consegue te dar resultados, você deixa ele lá, entendeu? Você vai gastar com ele aqui 30 minutos por semana trabalhando ali nele, só fazendo algumas otimizações e deixa ele lá. Ele vai te trazer leads, ele vai te trazer potenciais pacientes e ele é um canal que exige pouca manutenção. Então faz ele antes. Segundo ponto que você pode fazer nessa primeira etapa, aqui é a construção de um site. Por quê? Porque o site tem o mesmo princípio. Sites envelhecem como um vinho. Então quanto mais tempo você tem eles, melhor. Mais o Google entende seu site, mais tráfego você vai tendo nele e mais você vai subindo no ranking, entendeu? E ele também exige pouca manutenção ou nenhuma manutenção, praticamente. Ele ajuda o seu Google Meu Negócio, então se você tem um site e o seu Google Meu Negócio fica melhor ainda, se os dois forem bem feitos, tá? E também você tem mais um canal de vendas que as pessoas podem te encontrar ali no Google e você basicamente não vai ter praticamente nenhum custo. O Meu Negócio é de graça e a implementação de um site, basicamente você vai pagar o domínio e hospedagem, que é R$40 no ano e R$15 por mês ali que você vai pagar. Então, tipo assim, custo baixíssimo, né? Terminando essas duas coisas, eu iria para a segunda etapa, que é a rotina de trabalho. Estabelecer isso. Lembra, você tem tempo, então você pode fazer esse tipo de trabalho. Primeira coisa que eu faria, queria ser uma criação de conteúdos com foco em SEO. Então, basicamente, vamos voltar aqui pro nosso desenho. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter dois tipos de produção de conteúdo. A gente vai ter a primeira, que são os conteúdos virais. Então, são os conteúdos que falam vídeos, vamos pensar aqui só em vídeo de YouTube, tá? Pra ficar mais fácil. São vídeos de YouTubes que falam de assuntos do momento, que falam de trends, que falam coisas que estão acontecendo naquele momento. Um vídeo que está falando de uma coisa que está acontecendo naquele momento, em 1, 2 meses, ela vai parar de funcionar, não vai ter mais visualização, ou vai ter muito menos visualização. Por quê? Porque o assunto morreu, entendeu? Só que ele tem uma alta potência de viralizar, então você pode conseguir números incríveis aqui nesse tipo de vídeo, né? Mas como eu falei, no longo prazo, ele não se sustenta. E a gente vai ter um outro tipo de conteúdo, que é o conteúdo que você tem que fazer. É o conteúdo de SEO ou um conteúdo pesquisável. Conteúdo pesquisável é o conteúdo que vai ficar para sempre. Por exemplo, o que é
a ansiedade. Quando você faz um vídeo do que é essa ansiedade, basicamente é um vídeo que ele vai ficar pra sempre. Esse vídeo, toda vez que alguém pesquisar por esse termo que é ansiedade, a tendência é de seu vídeo aparecer. E aí você deve fazer o seguinte, vários vídeos nesse formato que a pessoa vai ser pesquisada. Por quê? Porque ele não vai dar um boom, ele não vai estourar, mas ele vai te dar visualização no longo prazo de uma forma muito constante. E se você tem muitos vídeos desses assim, entendeu? No longo prazo faz muito sentido, tá? Então, basicamente o que eu faria seria isso, um calendário de produção para o YouTube de conteúdos pesquisáveis e também, como você tem tempo, porque você ainda não tem paciência para atender, eu já começaria a produzir conteúdo pro TikTok, pro Instagram e pro Shorts. Por quê? Porque essas coisas que vão te ajudar a você construir uma marca, tá? O Instagram, TikTok e Shorts dificilmente vai ter muito conteúdo pesquisável. Até tem, mas não é igual ao YouTube, tá? Então você pode fazer conteúdo normal, conteúdo mais viral, dá pra gente falar assim, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, por que você deve começar o quanto antes a produzir conteúdo? Porque produção de conteúdo envolve muito do seu próprio carisma. Então vamos supor que você é uma pessoa que estudou muito, você fez todos os cursos de produção de conteúdo. Isso é 40% do processo. Os outros 60% é você com a câmera. É você desenvolver esse traquejo com a câmera, é você ali desenvolver o formato que funciona pra você. Nem todo formato que funciona pra maior parte das pessoas vai funcionar com você. E vice-versa, entendeu? Então você precisa se encontrar. Pular as armadilhas, aprender como é que funciona o algoritmo, a plataforma. Então, quanto antes você começar a fazer isso, mais cedo você aprende essas coisas. E aí, mais cedo você começa a criar uma marca. Então é muito importante. Aproveita que você tem bastante tempo e foca nessas coisas do marketing. Beleza, funcionou muito bem. Já estou com bastante conteúdo no YouTube, já estou com bastante conteúdo nas redes sociais, já tenho algum negócio, já tem um site. Agora, muito provavelmente, você já tem um fluxo de pacientes entrando. Só que você vai ter um problema, provavelmente, que é o quanto que esse paciente paga para você. Provavelmente você vai querer que o paciente pague ali R$200 ou até mesmo mais do CRP. E aí você vai precisar meio que, como posso dizer, aumentar um pouco, subir um pouco a régua desse negócio aqui, né? A régua vai subir de novo. E aí que você vem para o nosso quarto ponto, que é o tráfego pago. O tráfego pago é essencial por tudo que eu falei. O tráfego pago é o melhor canal de vendas que você pode ter. Por quê? Porque ele é previsível, você consegue controlar um monte de coisa. Ele é o melhor canal. Mas como eu falei antes, você precisa fazer investimento nele, né? Você precisa fazer investimento ali, né? Então não é viável para quem tá começando. Então como você fez já essas coisas anteriores, né? Agora você tem caixa rodando, agora você tem dinheiro para investir em tráfego pago. Invista, ele vai levar o seu negócio para o outro patamar. Tanto em questão de quantidade de pacientes, quanto em questão de qualidade do atendimento. Mas leve em consideração que isso demora alguns meses, tá? Isso demora um tempinho, uns 3, 4 meses ali pra você começar a ter essa máquina girando, essa máquina rodando, tá? Perfeito. Depois você tem todos esses canais de vendas funcionando, aí você pode também incentivar as pessoas no seu boca a boca. Lembra que eu falei que o boca a boca é uma consequência e não um canal de vendas? É exatamente isso que a gente vai fazer. Você já organizou todos os seus canais de vendas. Agora você simplesmente vai acolher o boca a boca. Como você faz isso? Você pode fazer isso com um formulário, incentivando a pessoa a te indicar. Você pode pedir uma avaliação dela no Google Negócio, depoimento pro Instagram. E pelo código de ética você pode fazer isso, tá? O psicólogo que tá falando que você não pode pedir depoimento dos seus pacientes, ele está mentindo. Você pode fazer isso pelo código de ética. E por último, a gente vai ter aqui as plataformas de R$30, que basicamente é um canal que eu não recomendo que vocês façam, a não ser que vocês sejam muito desesperados. Como eu falei, essas plataformas, elas acabam com o seu tempo, elas não te dão um retorno no longo prazo e elas vão te atrapalhar ali na questão de você organizar uma coisa, de você construir uma base realmente para o seu negócio. Ela basicamente vai ser uma coisa que vai te dar um dinheiro rápido, mas você não vai conseguir tirar nada disso. Então, a não ser que você esteja muito desesperado, não vá para essas plataformas. Então, assim, entendeu? Esse aqui é o melhor plano de publicidade e marketing que você pode fazer para você conseguir lotar a sua agenda e você atingir seus objetivos. Desde seja lotar a agenda de fato, com pacientes pagando bem, ou até mesmo se construir uma clínica escalável com vários psicólogos, ou também de você trabalhando menos, mas tendo pacientes que te pagam bem. Esse canal, ele é o que vai funcionar para você. Então, esse plano é um dos melhores planos que você pode seguir na psicologia para você conseguir captar paciente. Então, como você viu, basicamente ele separa em duas partes. A primeira é você construir a base para você começar a rodar caixa, e a segunda é você pegar todo esse conhecimento que você teve e você levar a sua clínica para um próximo nível, investir em tráfego pago e colhendo os resultados disso com o boca a boca, tá? Mas eu tenho um recado aqui muito importante. Para esse plano dar certo, você precisa ter um marketing intrínseco na sua empresa. E aqui marketing, eu não tô falando de publicidade, só do que você vai anunciar, como você vai anunciar, que foi o que a gente discutiu até agora. Marketing, ele é muito mais do que isso. Marketing, ele é intrínseco na empresa. Marketing é uma coisa que está enraizada na empresa e você precisa aprender essas coisas. Por isso que aqui em cima no card eu vou deixar uma live que eu fiz falando sobre oferta e falando mais sobre essa parte do marketing aqui que eu tô falando, que deve ficar intrínseca na empresa. Então quando você terminar esse vídeo, vai lá ver que ela vai fazer super sentido. Se você não tiver o marketing na sua empresa, esse plano não vai funcionar. Então basicamente é isso, minha gente. Agora chegou a hora das surpresas que eu falei que ia dar pra vocês, né? A primeira surpresa é pra te ajudar a você a participar na primeira colaboração
colocação do Google Meu Negócio. Como eu falei antes, preencher a ficha do Google Meu Negócio é idiota de simples, é muito fácil, mas você aparecer na primeira colocação que é uma coisa mais complicadinha. Então eu quero te convidar a assistir uma aula que eu gravei, que é uma aula que te ensina tintim por tintim de como você aparece nas primeiras colocações do Google. Essa aula, ela é o meu xodó, porque assim, eu tirei o conteúdo dela de cursos pagos, muito caros, que funcionaram muito bem, cursos muito bons. Eu resumi eles e trouxe esse conteúdo traduzido para psicologia para vocês. Ah, mas só trouxe um conteúdo de um curso? Não, eu testei isso pra gente, funcionou super bem, testei com clientes, funcionaram super bem. Isso aqui é um método validado, ele funciona super bem. Então, basicamente, eu quero que você faça. No primeiro link aqui na minha bio, vai ter o link para essa página. Assista esse vídeo ele já vai te trazer vários insights de como é que funciona essa parte do Google Meu Negócio e por que ele é o melhor caminho para você começar, tá? Então, assista ela e se fizer sentido para você, eu te recomendo a você adquirir essa aula, que é um preço irrisório, de verdade. É uma aula de 1h30, no mesmo dia você consegue fazer a aplicação dela, na mesma semana, talvez, a depender de onde você mora, você consiga já atrair os primeiros leads, as primeiras pessoas interessadas no seu trabalho. Ela é muito boa, é uma aula incrível e por um valor irrisório de R$37, cara. 2 coxinhas e uma coca que você pede aqui, já paga esse valor. Esse é o menor valor que eu consegui colocar nesse produto, porque eu ainda preciso pagar algumas taxas, tem a parte do tráfego pago, então isso daqui, gente, ele é o menor valor que eu consegui chegar, entendeu? O menor mesmo, eu não lucro nada com esse produto, nada mesmo, ele é só pra te ajudar, entendeu? Então, ele é idiota de barato e ele vai te ajudar a você aparecer nas primeiras colocações do Google Meu Negócio e assim terá chamar a atenção dos primeiros potenciais pacientes chamando no WhatsApp. Lembrando que assim, gente, olha isso daqui, cara. Se você conseguir um paciente ruim, você já paga essa aula. É idiota. Sem contar que todo risco é meu, você tem garantia de 7 dias, então mesmo que você assista a aula e não goste por qualquer motivo, você pede o reembolso na Hotmart e ela te devolve sem burocracia alguma, te devolve na hora todo esse dinheiro, tá? Então, como eu falei, você quer pacientes qualificados no sentido de pacientes que já estão prontos para fechar, mais prontos para fechar, porque todo mundo que precisa no Google quer alguma solução, né? E se você quer não depender tanto ali da captação para as redes sociais, como eu falei, a rede social ela é muito boa, eu recomendo todos os psicólogos fazerem ela para aumento de nível de consciência para a população brasileira, né? Mas como eu falei antes, para captação de pacientes, ela não é o caminho mais rápido. Então, até deu redes sociais nesse começo para captação de pacientes. Você não ficar refém da rede social para você captar pacientes. Lembrando que produza conteúdo, tá? De qualquer forma. Mas para captar pacientes, você consegue um caminho mais rápido, que é com o Google Meu Negócio. Retorno rápido, na mesma semana ou em poucas semanas, você já vai conseguir alguém visitando seu perfil, vendo as coisas que você tá tendo lá, e às vezes chamando até no WhatsApp também, e você já conseguir fechar os seus primeiros pacientes. E aí a gente vai ter o nosso e-book também, que ele vai ser disponibilizado, te mostrando também o passo a passo para você preencher o Google Meu Negócio, sendo que na verdade nem precisa dele, porque é tão idiota preencher o Google Meu Negócio que vocês não têm ideia. Falei, preencher ele é fácil, aparecer na primeira colocação, que não é tão simples assim, mas que você pode ver nesta aula. E a segunda surpresa é a nossa comunidade de psicólogos no Discord. Eu vejo muitos psicólogos falando que a classe não é unida, que os psicólogos se odeiam, que todo mundo puxa o tapete um do outro, e isso é verdade. Então eu preparei uma comunidade aqui no Discord de marketing para psicólogos aqui no Discord, né? Onde a gente não só vai falar sobre marketing, mas eu também quero trazer outros profissionais e até mesmo psicólogos para falar sobre. Psicólogos mais experientes para fazer palestras, empresa de contabilidade para falar sobre contabilidade aqui para psicólogos. Além de vocês poderem conversar aqui no chat de voz, vocês conseguirem estar em alerta com as lives que eu vou lançar aqui no canal, com os vídeos, com todas as novidades que eu vou estar lançando, vocês vão estar por dentro. E também vocês vão conseguir ver recomendações de livros, não só de marketing, mas também para psicologia, além de diversas outras coisas. Por enquanto, essa comunidade é gratuita, mas futuramente ela vai ser paga. Por um valor pequenininho, que eu preciso fazer a curadoria do público que tá aqui, né? Mas ela vai ser paga. Então, basicamente é isso. Se você é psicólogo e esse vídeo fez sentido pra você, se inscreva aqui no canal e dê like nele pra me incentivar a trazer mais conteúdos assim. E não se esqueça de participar da comunidade do Discord no link aqui embaixo na descrição. E também adquirir o perfil do Google de Respeito, que é esta aula que fala de como você aparecer nas primeiras colocações no Google. Tenho certeza que se você seguir nesse passo a passo, não tem como dar errado se você persistir. E é o melhor caminho pra você conseguir captar mais e mais pacientes. Então até já. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.